que eu não gostei do livro. Não, gente, calma, é porque talvez vocês não viram todo o simbólico do livro. Por isso que Bom, eu vamos pedi para a começar. Grazi Eu sabia que você fazer, ia porque trazer alguma coisa boa. é outro nível de É. leitura aqui, meu amigo. Eu não tô nesse nível ainda, por isso que eu pedi para ela. Nossa, Ó, eu não sei se vocês viram, eu não movimentava muito Instagram, não, mas aí eu De repente Eu começou a vi, postar um monte de coisa do Grazi! Velho Mar. Meu, você tá muito cara, blogueiro lá, não, eu maravilhosa. tava só, sei lá, eu postava uns trem de, sei lá, natureza, eu não sou muito de mídias sociais, não, né? Apesar da minha irmã puxar minha orelha e ela ser a mais velha, ela, né, eu que sou a invertida tecnologicamente falando. Enfim, eu achei assim, pô, que legal, né? O Clube do Saber está incentivando mesmo as pessoas a lerem. Então, também me senti no dever de honrar o Ernest Hemingway. Então, vamos começar sobre ele, beleza? Eu vou ver Bora. se eu vou compartilhar a tela com vocês, que aí eu fiz algumas pesquisas e deixei as abinhas abertas aqui, aí eu vou falando e vou lendo. Primeiro, vamos só falar quem que é esse cara, que esse cara caiu de paraquedas no livrinho dele, teoricamente leve, 100 páginas, só uma historinha de aventura, aparentemente juvenil, mas não é assim. Ernest Hemingway é muito mais do que isso. Então vamos ver quem que é esse cara, tá? É porque eu acho que é por aí, né? Claro que eu não vou ter o domínio técnico do Gustavo aí, mas vamos lá tentar falar um pouquinho das curiosidades. Oh, por que eu não estou compartilhando tela? Share screen, e aí? Ah, eu não posso não, porque eu sou Eu vou fazer você a host. participante. Não posso não. Experimenta. Posso? Experimenta. Ah, posso. Pode agora? Beleza. Posso. Beleza. Agora eu posso. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí? Então, você joga um Google lá no Ernest Hemingway, aí você sabe que ele nasceu nos Estados Unidos, Illinois. E aí tem várias histórias, mas ele se suicidou no final da vida dele, em 1961. Ele teve quadros depressivos, o alcoolismo, mas antes dele chegar nisso, o cara participou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu a 2 quedas de avião, inacreditável, mundo clube, mas ele sobreviveu a 2 quedas de avião, e também participou da época lá em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, da retomada de Paris. Então ele teve alguns momentos emblemáticos. O pai dele era médico, e aí queria que ele fosse médico, só que desde a época de escola ele começou a escrever para um jornal, e aí ele seguiu essa vida, se alistou várias vezes para a Marinha, não passava, e aí ele foi convocado pela Cruz Vermelha, e aí ele foi como motorista de uma ambulância na Cruz Vermelha para a Itália, e no meio dessa confusão ele tomou um tiro de morteiro, então saiu machucado, foi condecorado, aí depois ele teve na Segunda Guerra Mundial, antes dele chegar lá também já sofreu alguns acidentes, e aí boa parte dele foi contando, tem um livro e ele ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, que é um prêmio importantíssimo, em 1953 e 1954 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E aí tem várias curiosidades que aí eu achei nesse site aqui do Galileu, vocês estão vendo aí. Uma das curiosidades é essa parte que tem uma sociedade de sósias nos Estados Unidos, mas isso é besterol, Nossa, mas velho. enfim. Os Besterol. caras e aí tem um estágio de embriaguez que chama Hemingway, porque ele bebia muito, e aí, tipo, a ideia é que quando você tá nesse estágio de tomar uma garrafa de uísque e parece que não aconteceu nada com você, você está nesse estágio de Hemingway, porque Caramba. ele bebia e ainda assim Não não fazia abalava a efeito. criatividade. E aí tem um lugar na Itália que ele sentava para terminar um dos livros dele, e esse restaurante fez um concurso, aí a galera viajava para ir para esse restaurante e sentar na mesa que ele sentou quando ele acabou de escrever esse livro, e era tudo pago, passagem ida e volta na Itália, só que aí a empresa lá de aviação faliu, acabou isso também. Agora, isso aqui eu achei legal, que é uma das obras dele, virou música do Metallica, não sei se vocês gostam, mas For Whom the Bell Tolls, ele tem um romance muito famoso, Por Quem os Sinos Dobram, e que conta da Guerra Civil Espanhola. E aí ele recebe a missão de demolir uma ponte com explosivos durante um ataque à cidade de Sergóvia. E aí é bem legal, que aí tem uma parte de contrabaixo que dá esse tom de desespero e tal. E ele tá aqui, ó, esse carinha do meio aqui é ele, ó. Tá?
carinha com o Bigodinho. óculos aqui. É. E o livro todo se passa em 3 dias, né? Um livro de 500 páginas se passa em 3 dias, né? Porque os filmes Essa dobram. parte eu não sei. Eu ouvi Eu falar sei que isso. é um dos mais famosos dele, assim. Eu até fiquei com Muito vontade de ler. diálogo, muito diálogo. Aí, então, ele foi, igual eu falei com vocês, ele foi motorista de ambulância na Primeira Guerra, ele assistiu à invasão da Normandia na Segunda Guerra. Ele tem um asteroide chamado com o nome dele, porque o Nikolai Cherniak batizou um asteroide com o nome dele. Havia um concurso de paródia com o nome dele, que também é curiosidade. E deixa eu ver o que mais. Os nazistas queimaram os livros dele, entrou na lista negra dos nazistas, porque era um clássico da literatura, e ele entrava talvez ali nos liberais, né? Ele sobreviveu a 2 quedas de aviões, igual eu falei com vocês, e ele se suicidou em 1961. Outra coisa interessante que eu achei foi aqui, ó. Durante essa época, escreveu O Velho Mar, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, principalmente por causa desse livro, no qual entoa um hino à dignidade humana, personificada por um velho pescador que captura um grande peixe. Porém, depois de uma luta ferrenha, não consegue impedir que a presa fosse devorada pelos tubarões. E aí eu fico pensando, se você lê esse livro simplesmente como um pescador que vai lá, um velho, tá meio sozinho, aí tem aquele menino que ajuda ele e tal, e aí ele tá sofrendo o tempo inteiro, não tem que comer, parece que tá meio até delirando, algumas coisas assim, aí tem toda aquela labuta de acordar, de tudo, e aí ele fica lutando para pescar o peixe, fica lá 3 dias, 2 dias e uma noite para pescar o peixe, e no fim os tubarões devoram, você fica puto da vida, com perdão da palavra, e tipo, nossa, que livro. Mas não é, porque o simbólico, para mim, o livro foi muito interessante. Por que eu encarei ele, né? Eu vou fazer a defesa argumentativa deles agora, para vocês acalmarem seus corações. Porque é o simbólico da luta do homem contra o próprio homem. Tem uma escultura da Caroline Kerline, que até o Karnal cita ela numa das palestras, e aí não sei se eu que estou fazendo essas associações, também corrijam, que é Self-Made Man, que é o homem se autoconstruindo. Então, naquele momento, ele está lutando pelos ideais, pelas coisas que ele acreditava, com as próprias dificuldades da vida. Então, para mim, o mar e todas as dificuldades de sobrevivência, de tudo, é a metáfora da vida, e ele lutando com todos os seus desafios ali. E ainda assim, quando ele consegue vencer, e aí uma frase emblemática dele, né? Um homem pode ser destruído, mas não derrotado, porque no final ele chega lá, a galera sabe que ele pescou o peixe grande, mas o peixe só tá a carcaça do peixe lá. Então, ele não. E aí você fala assim: não, esse cara desistiu, né? Ficou lá sofrendo, todo machucado e tal. E aí ele pega e tem um diálogo muito lindo com o menino no final do livro. Porque aí ele falou assim: depois, tipo assim, amanhã nós vamos levantar e tentar tudo de novo, pra você não desistir, porque às vezes a vida vai te dar bordoada. Só que ele fala isso de maneira poética, muito mais bonita, muito mais simbólica, muito mais metafórica. E aí fala das várias obras que ele escreveu aqui, que eu também achei curiosidade. E outra coisa que eu achei legal, só para finalizar, que aí a gente vai falar da obra propriamente dita. Pera. Aí eu deixei aberto aqui, porque eu publiquei. Eita. Como é que eu faço para tirar o negocinho daqui agora? Foi. Eu publiquei algumas frases, né, que aí eu acho que, não sei, né, se a gente já pode entrar e cada um falar das páginas que gostou e por que gostou. Mas vou começar com algumas aqui. Cada dia é um novo dia. É melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, quando a sorte chegar, estarei preparado. É uma frase muito interessante, porque tem um atleta de alta performance também que fala isso, né? Quando a sorte chegou, eu estava treinando, então não é sorte, né? É esforço. Então, para mim, aquele pescador é um símbolo de dignidade humana mesmo, de esforço sobrenatural de se reerguer diante das dificuldades impostas pela vida. Então, nesse sentido, eu acho as metáforas do livro muito lindas. Você fica pensando só lá naqueles termos e jargões da pesca, você fala assim, meio monótono, meio enfadonho o livro. Mas se você pensa que é uma luta para o cara sobreviver,
eu acho que faz sentido. Mas agora eu queria ouvir vocês e cada um falar o que, que achou, o que, que não achou. Se, olhando por esse ângulo, o livro fica um pouco mais deglutível, interessante, inspirador, não sei. E aí, o que, que vocês acharam das curiosidades? Ladies first. Vai lá, Gabriela Rocha. Ai, eu? Olha, gente, Grazi, você é muito fofinha, viu? Minha defesa do livro não foi muito boa, Então, não, né? Só eu interessante sobre o li, cara. eu li o livro bem rápido, né? Porque eu tava super atrasada. Na verdade, eu terminei de ler ele na segunda-feira. E teve umas partes que eu gostei. Eu achei a determinação dele incrível. E eu percebi que ele sabia o que ele nasceu para fazer, tipo, qual era o propósito de vida dele, que era ser pescador. Então, eu achei isso muito legal também. Mas, assim, é mais ou menos isso. Mas teve umas partes que eu anotei, quer ver? Vamos lá. Ó, tem uma parte que ele fala assim: agora só devo pensar numa coisa, aquilo para que nasci. Então, tipo assim, ele tava lá e ele tava totalmente entregue àquilo que ele ia fazer, sabe? Apesar de estar sozinho, né, e não ter muito para onde correr, ele não desistiu em momento nenhum, apesar da dor e tudo mais. Eu fiquei um pouco assim, aflita, porque ele é um senhorzinho, né? Eu também, bastante. E eu ficava pensando, meu Deus, ninguém vai ajudar, ninguém vai aparecer para ajudar ele. Mas eu fiquei inspirado com a determinação dele. O que mais? Vamos lá. Gente, pode falar, né? Essa Vai, parte Aline. da dor dele eu acho que é incrível, realmente é inspirador, porque, igual eu te falei, foi quase um sobrenatural ali, né? Eu achei Não que só ele da ia força morrer, na física, verdade. mas do mindset dele. Ele teve uma super mentalidade do crescimento. O que, que é aquilo? O cara tava lá enfrentando um trem mais perrengue do perrengue e, e persistiu, porque, igual você E falou, você, ele sabia qual que era, que ele tinha um objetivo e que fazia parte até dele em relação ao universo, né? Porque depois ele fala meio que, mas o que seria do pescador? O pescador tem que ir lá no mar e pescar. Então, tipo, ele também tinha essa noção do todo, não era só dele, sabe? vocês já assistiram aquele filme, O Náufrago? Nossa, eu lembrei muito daquele filme em algumas partes, porque você viu que ele começa a falar com as coisas e eu fiquei pensando, tipo, quanto o ser humano precisa de contato, quanto o ser humano precisa de pessoas, né? Porque em alguns momentos ele falava com as estrelas, em outros momentos ele falava com o mar, e ele estava o tempo todo buscando alguma coisa para conversar. Ele conversava com ele mesmo. E olha a beleza de uma coisa que você acabou pescando aí, porque esse é um diálogo interno. Na verdade, a nossa mente está o tempo inteiro dialogando com a gente. E esses diálogos internos que são o grande desafio do ser humano. Por isso que eu acho que ele ganhou o Nobel e o Pulitzer, entendeu? Porque Sim, através de uma narração de uma aventura aparentemente superficial de pesca, ele fala do grande dilema do ser humano, porque a maior guerra está no interior, entendeu? É mental. exatamente. Eu Além pensei da isso guerra agora. física e do peixe, o que, que o peixe representava, era ele com ele mesmo. Autoconhecimento. Tipo, ele se deparou com o pior dele ali, né? E ele teve que lidar com isso, né? É Eu legal. achei genial. Já que a Aline não vai falar, eu vou falar. Vai falar, Pode Aline? falar depois. Não, pode falar Então, primeiro. eu não tinha, Grazi, pensado nesse ponto de vista, assim, que o contexto, o livro como um todo, assim, ele pode ser interpretado como a nossa luta contra a humanidade, ou com a persistência, né? Porque eu sempre tendo a puxar para a Bíblia, né? E a Bíblia mesmo não garante sucesso 100% do tempo, né? A gente sabe que as provações vêm, né? Tem um texto que diz: quando passares pelo fogo, não se queimarás. Ou seja, o fogo vai vir, as provações vão vir, o dia mal vai chegar. E eu não tinha parado para pensar nisso, assim, que essa visão do todo do livro pode ser encarado como a humanidade, como ele
cara, precisa continuar tentando, porque ninguém garante que vai dar bom amanhã. Vai dar bom algum dia, a gente espera, a gente tem fé, mas talvez não amanhã ainda. Eu não tinha Ô, gente, ele ficou pensado... 84, desculpa, ele ficou 84 dias só na esperança. Entendeu? E depois ele ainda ficou dois dias e uma noite. E além depois, ele ainda enfrentou um tubarão. Ele tava tipo sobreviventes lá, com uma faquinha lero-lero e uma lança, e depois outro tubarão e outro tubarão. A vida não é assim, é tentando atropelar a gente da ré. E aí o cara persistiu. Fora os diálogos internos, que o tempo inteiro ele duvidava dele mesmo, entendeu? Então ele tinha os conflitos internos, os conflitos externos, uma persistência e uma luta pela vida para aquilo fazer sentido. E no fim não era só a sobrevivência, era o propósito, né? Quer dizer, também a minha interpretação, eu posso estar romantizando Floriano. Vocês aqui. acham o livro pessimista? Não. Você acha? Não, não achei também, não. Pessimista? É. Não. Pesado, assim, de triste, de melancólico nesse sentido ou não? Acho que melancólico um pouco, mas pessimista não, porque na verdade ele era muito otimista. Ele sempre ficava assim, não, eu vou Não, conseguir, não tô eu falando vou do velho, conseguir. tô falando do livro. Ele achava que ia conseguir, mas não conseguiu, né? Na verdade, eu acho que retrata um pouco a fase que o Hemingway tava, porque acho que de 54 ali para frente, na hora que você vai ler um pouco da bibliografia dele, e aí ele suicidou em 61, já tinha 4 mulheres, 3 filhos, enfim, a vida dele era muito louca. Eu acho que talvez reflita um pouco, que ele foi para Cuba, enfim, talvez reflita um pouco desse estado um pouco Pode meio ser. depressivo, estou lutando, mas no fim minha vida é triste, sabe? Pode refletir um pouco Salomão. essa depressão, mas na verdade acaba sendo inspirador até por meio que contar a verdade nua e crua, sabe? A vida é muito difícil, mas ainda assim, no final, tem uma mensagem de esperança, porque É isso que eu ia apesar de dizer. tudo É isso que eu ia aquilo, dizer. o pescador no final fala que vai levantar no dia seguinte, ou sei lá, nem lembro se era o dia seguinte, acho que era o dia seguinte, e ia pescar de novo, entendeu? Depois daquele trem ali, eu já desistia profundamente. E aí ele não, no dia seguinte eu estarei lá, a gente organiza para poder pescar nas próximas aventuras, sabe? Então, que a vida é uma grande aventura com muitas batalhas, muitas derrotas, mas que a gente tem que continuar insistindo. Então, mesmo que durante o livro seja angustiante, porque tem muito sofrimento e não, é uma tortura, né? Tipo, você vê o cara lá lutando e não parece. Ele tá sendo arrastado. O peixe arrasta ele, entendeu? Brasil, será? Eu volto a dizer assim que ele só também não desistia depois de ter passado. Peraí, mãe. Depois de ter passado tudo isso e não desistiu porque ele sabia que ele nasceu para fazer aquilo. Era tipo o projeto de vida dele, o propósito de vida dele. Gente, eu tô captando tudo que vocês estão falando, porque, nossa, eu acho que eu levei muito pro pessoal esse livro. Acho que por trabalhar com idoso, cara, eu fiquei com tanta raiva. Primeiro, eu não tava gostando da leitura, porque só falava de pescaria. Eu falei, que livro chato. Aí depois começou a dar tudo errado. Aí ele na parte que ele machucou a mão, aí eu fiquei com muita raiva mesmo. Aí eu comecei a sentir muito angustiada. E eu trabalho com idoso, né? E eu tenho essa sensibilidade por idoso. Aí eu acho que eu levei muito pro pessoal e eu acabei não pegando mais nada do livro. E aí eu também esperava um final feliz. É isso que eu ia dizer. Sei lá, cara. Porque a maioria das coisas que a gente assiste, acho que mais que a gente assiste do que a gente lê. Cara, é muito batata a gente esperar um final feliz, né? Você vem num... a gente gosta de um romance, né? É uma coisa romantizada. Você vem num enredo, um desenvolvimento, você tem o clímax e depois você tem o desfecho positivo, normalmente. Então, quando a gente tem esse desfecho negativo, destoa do que a gente está acostumado a ver, né? Isso mexe com a gente, deixa a gente para baixo, talvez, angustiado, mas eu acho que a fase final, se ele terminasse sem falar, se ele acabasse ali, voltasse, dormisse e acabasse, aí não tinha uma mensagem de esperança. Mas como no final ele fala que vai tentar de novo, e aí a gente liga com o que ele falou, eu nasci para fazer isso, agora eu só tenho que fazer o que eu nasci para fazer. Então eu acho que no fim, embora seja um livro melancólico, angustiante, traz uma mensagem de esperança. Quer dizer,
eu não me garante que amanhã vai ser bom, mas algum dia vai ser bom e eu vou continuar atrás desse dia que vai ser bom. Sim, é admirável. Na hora que o peixe morreu, deu uma esperança, né? Falei, nossa, finalmente ele vai conseguir voltar e vai mostrar o peixe para todo mundo, né? Aí começou a dar e quando você tá no Kindle, não dá para você saber quantas páginas faltam. Daí você fala, acabou, final feliz, ele vai trazer para casa e boa, né? Porque se você tá no livro físico, você fala, meu, tô na metade do livro ainda, não é possível, vai dar Vai merda. acontecer muita coisa. Um filme que dá final feliz e falta 1 hora para acabar o filme, você fala, vai dar ruim. E no Kindle não dava para saber, né? Eu achei que ainda que ia terminar assim, né? Bem. Gente, mas olha só. E eu ficava assim, né? Tipo assim, beleza, o tubarão foi lá, mordeu metade. Não, mas ainda vai dar, ele ainda vai ganhar bom dinheiro com esse peixe. Aí o tubarão veio de novo. Não, mas ainda deve ter muito. O peixe era muito grande. Gente, na hora que ele falou que não sobrou mais nada, eu falei, não é possível. Não! Aquela ilustração do final, para mim, foi muito emblemática, né? Era o tamanho do barco. Mas eu também fiquei na mesma expectativa que ela. Não, vai sobrar peixe, vai sobrar peixe. Pelo menos vai chegar um trem lá. Não sobrou peixe nenhum. Mas, assim, até isso, né? O cara era quase um Highlander lá, quase um, sei lá, como é que chama aquele cara lá? Tipo... Oi, que isso? Ele tava com uma faquinha, uma lança para poder bater aquele trem tudo, entendeu? Mas, assim, o que eu... tipo, era o MacGyver. Que era aquele cara? O Chuck Norris, que era um ninja entendeu? Eu não sei se as referências vão funcionar para vocês, porque eu sou tudo novinho. Mas, né? O cara lutando, assim, quase... Mas olha como a gente é, né? Isso que o Gu falou, a gente tá tão acostumado a ler livros que, tipo, dá tudo certo, o final é muito legal, que a gente ficava esperando que desse certo, né? Que ele conseguisse. Eu nunca ia imaginar que ele não ia conseguir no final do livro. Mas eu acho que o livro ficou, assim, é angustiante, rola uma sofrência, rola, mas o livro só ficou genial, e ele só deve ter ganhado essa expressividade no mundo da literatura, justamente porque é meio que a vida como ela é, assim, sabe? Na maior parte das vezes, às vezes a pessoa batalha e nem por cento, não sendo nihilista aqui, mas o fato dele ter passado por tudo, igual ele falou, plantou a semente da esperança, e mais do que isso, ele não desistiu até o final, o cara já estava machucado, o peixe já estava... E ele ainda continuou lutando na hora que acabou a arma dele, entendeu? Ele ainda continuou lutando com os tubarões que apareceram. E ainda no final, ainda foi arrastar os trenzinhos lá do barquinho dele até chegar na casa dele e dormir, entendeu? Então, assim, é de uma capacidade sobre-humana, que foi, de novo, a grande luta do ser humano, é um diálogo interno, entendeu? E aí, eu não sei se vocês viram também, tá apresentando ainda, Gu? Eu não sei. Tá. Porque eu troquei olha só, eu fui colocando algumas citações aqui, depois a gente pode voltar nelas, mas uma coisa que eu achei muito legal foi essa animação do Alexander Petrov. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu até mandei no grupo lá. Eu vi. Eu vi. Gente, achei lindo. O cara pintou numa tela de vidro 29 mil quadros para fazer essa animação. Meu Deus. 29 mil quadros. Aí eu fiquei curiosa. Eu falei assim, não, velho, como que um cara faz uma animação de, sei lá, acho que era 19 minutos, pinta 29 mil quadros. Aí eu fui procurar saber desse Alexander Petrov. Aí eu vi que ele fez uma outra animação também, de um romance também. E que ele fez uma animação também do Firebird para os Jogos de Tóquio, os Jogos Olímpicos, eu acho. E só. E aí que ele queria continuar trabalhando na arte dele. Olha só, um cara genial desse, que faz uma animação dessa com 29 mil quadros, uma dedicação. E aí ele não tinha patrocínio. Então um cara genial desse era tipo a história do cara do Fábio Mar, em outro contexto. Mas ele também era genial, fez um trabalho fantástico, e ele não podia meio que viver da arte dele, assim, porque o pescador também não vivia muito, né? Vira e mexe, o menino ia levar lá comida para ele, ia ajudar ele, o cara da vendinha deixava ele pegar os negócios para depois mandava o café. Então, às vezes tem essas injustiças, né? E o tanto de coisa errada, o tanto de coisa injusta, o tanto de sofrimento que a gente vê no mundo, e às vezes a gente não consegue reverter esses processos, e mesmo assim o cara continuou batalhando, porque ele estava no propósito dele. E aí eu achei muito bonito isso, e eu achei que tinha a ver também, não sei, não só porque a animação era bonita, mas porque eu pesquisei que esse cara era um excelente artista e também
também não teve tanto, assim, né? Apesar dele ter feito essa super animação, ele não teve tantas oportunidades também. Da mesma forma, né? E eu tava pensando assim que a gente sempre, quando vai falar de livro principalmente, a gente sempre lê livros, biografias e tal, de quem deu certo. A gente não lê as histórias que deram errado. Talvez a gente lê as histórias que deram errado no meio do caminho das pessoas que deram certo. Porque quem só deu errado não escreve livro. Vocês já perceberam isso? Então, acho que a gente esperava que fosse um pouco nessa linha, assim, tipo, cara, deu mó perrengue, mas tudo isso para mostrar que ele insistiu e deu certo. Tipo assim, quando você tenta e erra, alguém fala assim para você, mas Thomas Edison errou 1.500 vezes antes de fazer a lâmpada. Mas quantos Thomas Edison que tentaram 1.500, 2.000 e que não conseguiram fazer a lâmpada no final? Talvez ele fez uma outra coisa e talvez ele foi menos famoso, ou talvez ele desistiu e foi viver de outra coisa. Mas acho que a gente sempre espera obter no final da narrativa essa história de vitória. E que nesse caso não era ainda a história de vitória. Talvez numa outra pescaria ele ache um outro peixe maior que aquele e com a perícia que ele tem ele consiga vencer, mas nesse livro não é a história de vitória ainda. Não, e o menino escolhe ficar com ele. O menino já tinha percebido que o grande pescador ali era ele. Que Eu ele achei tinha um domínio fantástico. técnico, que ele tinha uma A maestria lealdade. técnica. E ele falou assim, olha, eu não fui porque é meu pai. E ele ainda fala dos preceitos lá, e eu acho que talvez até biblicamente, se eu não estiver fazendo... Ele falou assim, não, você tem que obedecer seu pai mesmo. Mas, assim, na verdade, o menino já teria escolhido ficar com ele, desde o princípio. Então, Depois o ele menino cuida já dele, via... né? o menino já via toda essa capacidade, que até ele mesmo, em alguns momentos, duvidou. Duvidava. É verdade. Não, sim, Vamos falar das citações aí? Eu tenho uma outra interpretação antes, para a gente entrar na parte pontual. Uhum. Vocês não acham que eu também posso olhar para esse livro e tirar a seguinte lição? Às vezes, o barco está afundando e a gente não desiste. Ou melhor, às vezes tem uma situação que eu estou vendo que não vai dar bom, mas eu não consigo abrir mão. Tipo assim, o cara podia, passado um dia, falar assim, cara, eu não vou dar conta, esse peixe não parou, eu estou me afastando demais da costa, eu posso morrer aqui. Se vier uma tempestade aqui, eu tô sem machadinho, eu tô sem... Cara, é mais prudente que eu deixe e volte. Também vocês pensaram nessa interpretação também? Assim, talvez trazendo para a vida assim, real. Talvez você está num relacionamento de vários anos, não é o caso de nenhum de nós, que somos todos solteiros, inveterados, mas você está num relacionamento de vários anos e aquele negócio tá ruim, velho. E aquele negócio é um relacionamento abusivo e tal. E você fica insistindo naquele negócio e você vai perder a vida naquele negócio, mas você não larga. Vocês pensaram nessa interpretação também? Eu não pensei, mas eu achei fantástico, realmente. Acontece muito. Porque assim, ele estava Achei que perdendo faz sentido sua leitura, mas na verdade... Ele podia morrer, ele podia não conseguir voltar, ele podia ter acontecido um monte de coisa, né? Porque eu fiquei levando mais pro lado da Gabi, assim, sabe? Porque... Pode chamar de Gabi? Claro! Porque ele já sabia do propósito dele, que ele não se importava. Várias vezes ele falou que não se importava em morrer. Se ele tivesse no propósito dele, então eu não pensei como algo ruim ele não desistir. Eu achei o belo ele justamente não desistir porque ele estava no propósito. E assim, ele amarrou o peixe lá e quando ele viu que estava sendo atacado, ele ia ter no mínimo pensado assim, pô, foi uma estratégia ruim, né? E agora que um atacou, tem o sangue, até eu chegar na costa, outros vão atacar. Ele já tinha percebido, ele podia talvez desamarrar o peixe e ele largar. Só que ele falou assim, não, eu prefiro morrer tentando, sabe? Tipo assim, eu vou chegar lá com o peixe ou sem o peixe, mas... E eu achei muito bonito a relação que ele estabelece com o peixe de respeito. Porque não foi simplesmente assim, olha, você foi um grande desafio para mim, mas você me moldou
como um guerreiro. Tipo, eu só sou forte porque eu tive um adversário à altura. Ele não trata em nenhum momento o peixe simplesmente como um peixe, entendeu? Tem uma parte que ele fala assim que morderam o peixe, ele fala, eu sinto a mesma dor que você, algo assim, né? Isso! Então, para mim, é muito simbólico. O peixe é a representação das suas fraquezas, da vulnerabilidade do próprio pescador. O peixe é uma coisa externa, mas também é uma coisa interna, sabe? Porque você só vê fora o que você vê dentro. Eu não sei se eu viajei nessa hora, mas para mim fez muito sentido que ele tinha toda aquela relação de respeito com o peixe, porque ele via que o adversário, o peixe, que era a dificuldade de pescar aquilo ali, era a dificuldade dele superar as suas fraquezas. E aí, quando ele continua lutando para superar as suas fraquezas, ele tem todo um respeito, porque ao continuar lutando para superar as suas fraquezas, ele se torna mais forte. E o peixe fez ele se tornar mais forte. Ele falou assim, olha, eu, velho, machucado, ainda consegui pegar um peixe do tamanho do meu barco. Entendeu? Então, assim, ele tem uma relação de respeito com o peixe. Eu não achei que ele tinha que desistir mesmo, não. Eu não achei... Eu não sei. Eu não levei para a sua comparação. Não acho que faz sentido, sim, pensar que às vezes você tem que abrir mão. Poderia ser meio kamikaze, meio suicida, mas eu acho que eu sou meio kamikaze, então eu me identifiquei com o pescador. É, porque ele se arriscou, meu propósito, né? eu acho que eu ficaria ali. Ele se arriscou muito. Tem uma parte que ele fala assim, será que eu não mereço um pouco de sorte? E ele fala assim, não, você se afastou demais. Você... Como que ele fala? Tipo assim, você violou toda a sua sorte, você não tem mais sorte por ter se afastado demais da costa. Mas então, ele se eu fico pensando, muito. olha só, os grandes... Eu gosto Você muito dos ficou caras que são pontos inspirada, né, fora... Gra? Ai, cara, eu viajei na batatinha, porque no começo eu tava assim, não, velho, tipo meio juvenil esse livro, né? Mas não era, eu falei assim, pô, é o Ernest Hemingway, todo mundo fala desse livro, não é possível, tem alguma coisa. Aí eu comecei a pensar, mas aí eu já, né, fiz as minhas digressões. Mas enfim, vocês vão ver que eu sou a mestre ninja das digressões, então qualquer coisa vocês interrompam se eu perder a origem. Aí, Bom, mas olha só, fez tanto sentido simbólico que eu fiquei pensando, os caras que são pontos fora da curva, eles se afastam completamente. Eles se afastam tão completamente porque, tipo, sei lá, você vai pensar de um cara do Walt Disney, não sei se vocês já viram o documentário dele, até os grandes escritores, os grandes atletas, todos os caras que são muito, muito bons, que têm uma excelência em algo, eles ficam cada vez mais diferentes, e cada vez mais exceção, e cada vez mais isolados do efeito manada, sabe? Então, ser ponto fora da curva é o nosso grande desejo, só que a gente quer ser aceito socialmente também. Então, é difícil ser diferente, dói ser diferente, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser igual só para ser aceito. Então, o fato dele se afastar, ele só fez aquela proeza de pescar um peixe do tamanho do barco dele, porque ele ousou o que ninguém ousou. Mas ele estava tão no propósito dele que fazia todo sentido, entendeu? Então a loucura dele de ir para fora da costa, de abandonar a sorte, na verdade foi a coragem dele fazer o que tinha que fazer. É tipo o livro do Steven Pressfield lá, A Guerra da Arte, que eu sugiro veementemente que a gente faça no Clube de Saber dele, porque também é essa luta contra o próprio homem e da gente desistir. Lucilena Galvão indicou, né? Mas eu já vi a palestra 2 vezes daquela dos limites internos lá. Então, eu queria trazer mais uma ressalva ainda. Porque, assim, eu entendi o que você falou, mas será que não cabia um pouco de prudência, mesmo sabendo que eu estou no meu propósito, não caberia um pouco de prudência, porque ele poderia ter morrido, né? E aí, beleza, é nobre morrer tentando? É nobre, mas é morrer, né? Será que ele não poderia ter aberto mão do peixe em troco de um pouco mais de segurança para tentar umas outras vezes? Eu fico pensando, legal, descobri o meu propósito. Clube do Livro é meu propósito. Aí eu vou pegar, sair do meu emprego, gastar todo o dinheiro que eu tenho colocando no Instagram, publicação incentivada, fazendo cursos, porque eu quero viver disso? Eu acho que não. Existe um processo. E esse livro aqui vai falar justamente o contrário do que você me falou, Grazi. Que muitas pessoas totalmente fora da curva
quando você vai pegar as histórias delas, elas não se tacaram do nada, sem uma rede de segurança. Elas prepararam o caminho para poder fazer essa transição de uma vida sem sentido para uma vida com sentido de maneira segura. Ela traz vários casos, como o cara que fundou a HP, como o próprio cara da Apple e tal, falando assim, o cara ficou X anos trabalhando meio período como CLT e outro meio período desenvolvendo o que ele achava que era a vida dele, o propósito dele, para só quando ele tinha um pouco mais de segurança de que aquele propósito não ia acabar com a vida dele, aí ele migrou. A história do cara da Nike, a mesma coisa. Ele trabalhava nas duas empresas até que ele decidiu apostar as fichas dele na Nike para poder embalar nesse sonho, entendeu? Então, na minha opinião, serve muito esse talvez porque já tinham me falado dessa reflexão antes de eu ler o livro, mas eu trago isso para mim porque eu sou um cara bem prudente, assim. Eu sou cagão, assim. Eu sou por favor, conviva mais comigo, que você é mais racional e calculista. Eu acho que eu sou mais impulsivo. Destemido, mas eu não me jogo assim sem rede de proteção. Raramente eu faço isso. Tanto que você já veio preparado, né? Você jogou o argumento e já mostrou o livro. Adorei. Não, mas eu acho uma reflexão completamente cabível, né? Às vezes você precisa até desistir para estar lá na labuta de novo, mas assim, exatamente. Naquele momento, o fato dele ser ponto fora da curva, dele ter ousado ir além para ele conseguir fazer o que ninguém fez, dele se tornar a lenda ali, ele foi para uma área que nenhum pescador vai, mas ele também pescou algo que ninguém pesca, sabe? Mas eu não acho que ele foi completamente imprudente ou sem rede. Ele tinha toda a experiência e toda... Na verdade, ele duvidava um pouco de si mesmo, mentalmente ou fisicamente, porque ele já estava mais velho, mas ele já tinha todo um arcabouço de não sei quantos anos de pescaria, então ele tinha experiência para isso, sabe? Ele podia usar porque durante anos ele não era só porque era o propósito dele, ele fez isso a vida inteira, ele tinha know-how, entendeu? Então eu não acho que foi assim, eu falei que ele foi kamikaze no sentido dele ousar, mas não dele não estar apto ou preparado tecnicamente para enfrentar com ousadia, mas com coragem principalmente, mas com habilidade técnica para conseguir êxito, sabe? Tanto ele é que o era menininho... perigoso também, né? Será que se ele fosse um homem, se ele tivesse levado mais armas, será que ele teria conseguido levar o peixe? Com certeza. Eu acho que assim, falhou a parte de planejamento, de organização, de estrutura, assim, sabe? Com tanta experiência, por que ele não tinha apesar de toda a pobreza ali também, por que ele não tinha um barco um pouco mais equipado? Pelo menos em relação a armas, né? Ele podia ter levado algumas outras coisas, ele fala. A parte de limão, entendeu? Se o cara pesca há anos, por que ele esqueceu o limão, entendeu? Para poder comer o peixe mais palatável. Então, assim, isso também é importante, né? De certa forma, o cara já estava numa decadência até mental ali de talvez não se organizar, não planejar, não... enfim, acho que ele já estava um pouco desistente, já estava meio que ladeira abaixo. Mas eu acho que o fato dele ser idoso, inclusive, faz o livro ficar mais bonito, porque ele já está cansado da vida e ainda assim ele não desiste, sabe? Ainda assim ele ousa, né? E como assim? Pode falar. Hã? Ainda assim ele ousa, mesmo sendo idoso. Sim. E como, tipo, se nunca fosse tarde também, né? Para conseguir algo. Ele tinha algo por que viver, entendeu? E ele não se importava morrer por isso, não era só por um ato extremo ou era a causa de romantismo. É porque fazia sentido ele morrer por aquilo, porque ele viveu a vida inteira por aquilo. Não era só morrer por aquilo, ele viveu por aquilo, entendeu? Então, que fosse o grande ato, o ápice final da vida dele, da carreira dele, entendeu? Então, eu não sei, eu nesse sentido, eu acho que... Gustavo, tem muito que aprender com você, mas eu acho que eu seria muito mais pescador. Imagina, mas você não acha assim que talvez se ele tivesse mais o que se apegar,
ele teria arriscado menos? Se ele tivesse uma família que estivesse esperando por ele, se ele tivesse alguma outra base, que me parece ali que ele não tinha muito a arriscar. Ele viveu por aquilo, ele estava ali e ele precisava de dinheiro e tal, e ele estava ali desequipado, mas ele meio que se joga porque ele não tem muito a perder. Você tem essa impressão também? Será que se ele tivesse uma mulher esperando por ele, um filho pequeno para criar, será que ele não desiste, ele não... E eu não falo esse desistir depois dele ter pegado o peixe. Eu falo quando o peixe começou a levar ele, sei lá, no primeiro dia, primeira noite, que o peixe não parava, estava rebocando ele, e ele poderia ter voltado ainda, né? Perdido só uma linha. Entende? Não te parece que ele arriscou tudo porque ele tinha pouco a perder, no seu ponto de vista? Eu entendi o que você quis dizer, mas me assustou. Porque a vida não é pouco a perder, mas nesse sentido... Porque olhando dessa forma, eu faria igual o pescador, entendeu? Então, será que eu tenho pouco a perder? Eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho minha irmã, tenho minhas sobrinhas, tenho minha filhada, tenho minha mãe, tenho meu trabalho, tenho... Não sei, eu acho que é porque o amor pelo propósito dele... Ele não seria egoísta? Eu não sei, eu não sei, eu acho que é uma boa reflexão, mas eu preciso elaborar, pensar, processar. É porque quando eu percebi que, de certa forma, é muito... Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes na vida e, na verdade, o grande objetivo... Eu trouxe para a vida pessoal, né? Apesar de eu estar lendo lá, não levo para a vida pessoal. De certa forma, eu acho que eu arriscaria, assim. E o que você falou tem sentido. Talvez fosse muito mais prudente, fosse muito mais sensato, e se ele tivesse por algo, ou alguém, principalmente, a quem voltar, ele só tinha um menino, né? Então, várias vezes ele fala do menino, que ele queria que o menino estivesse lá, Sim. queria voltar para o menino ver, mas, assim, ainda assim não era o suficiente para ele desistir. Mas será que mesmo se ele tivesse, ele também não teria ido? A gente não tem como saber, é uma especulação, assim. Então, Porque mas o amor aí ao seria propósito egoísta, dele era né? tão grande que a vida dele só tinha sentido se ele cumprisse o propósito dele, sabe? Então, sei lá, eu fiquei pensando na... Viajei aqui também, né? Na história da maratona lá, que tem várias controvérsias, né? Mas um dos caras tinha que chegar e falar a palavra que ele tinha que falar, que os atenienses estavam lutando contra os persas, e aí se eles não voltassem até tal dia, tinha que destruir a cidade para eles não roubarem, saquearem a cidade. Aí o cara volta correndo, ele chega lá e fala assim, vencemos, no minuto final, antes do povo largar Atenas lá. E aí morre. Então, tipo assim, ele foi lá e cumpriu o propósito dele, que era falar uma palavra, mas que mudou todo o curso daquela civilização. Rezar. Exato. Então, assim, para mim faz sentido, sabe? Eu acho que eu preferia ser o cara que morreu, mas fez a uma palavra dele, entendeu? Aí eu não sei, nossa, não sou suicida não, gente, mas... Não, entendi, mas é justamente eu comecei a pensar isso quando você falou, eu vivi para isso, agora não vou morrer para isso. Parece que tipo ele já gastou a vida dele inteira nisso. Então não tem mais muito o que perder, entendeu? Esse cara realmente foi uma palavra e ele dedicou a vida dele, mas ele mudou a história de uma nação. O velho não tinha nada para mudar nada de ninguém. O velho era ele e ele. Ele ia pegar o barco, ia vender, ia gastar o dinheiro, ia dar uma coisa pro menino, talvez. Entende? Se ele tivesse uma família... mas é que fazia muito sentido para ele. Mesmo assim. Então, se é o meu propósito de vida, eu vou ser prudente aqui e vou voltar para continuar fazendo o meu propósito. Não vou morrer não, porque tem gente me esperando em casa. Entende? Mas vocês acham também que pode ser no sentido, essa insistência para ele provar algo para ele mesmo ou provar para as outras pessoas? De que ele ainda era capaz? Porque tem uma parte até que ele fala, me chamaram de inútil, né? É que cara, eu acho fazia um tempo que é uma leitura possível, né? Pescar, Gustavo. não era mais ou menos assim a história? Como é? Fazia tempo que ele não conseguia pescar peixes 84 bons. dias sem pescar. Eu acho que é uma leitura possível, Gustavo, mas
eu acho que seria uma leitura muito triste se fosse assim, sabe? Porque, só porque eu não tenho nada a perder, então, tipo, ele tinha a crença nele mesmo. Isso é muita coisa a perder. Ele vivia porque ele achava que ele ainda ia fazer algo grande, algo grandioso, entendeu? Então, na verdade, a grande batalha, se você for pensar simbolicamente, metaforicamente, que eu acho que faz o livro ficar interessante nessa leitura, né? Ele não desistir quer dizer que ele venceu a ele mesmo. Ele venceu o seu lado mais sombrio, suas escuridões, a sua escuridão, os seus monstros, os seus fantasmas. Então ele tinha algo a perder, ele tinha a crença de que ele ainda era capaz, que apesar de velho, que apesar de doente, cansado, machucado, ele ainda era capaz de fazer o que tinha que ser feito, sabe? Então eu acho que ele tinha algo a perder, não era algo material, mas era algo interno, muito mais profundo, muito mais simbólico, não sei, porque senão fica muito triste. Você passa, então beleza, com perdão da palavra, vou ligar o foda-se aqui, não tem nada a perder, então beleza, se eu morrer, se eu ficar, tal, mas não é, entendeu? Eu acho, não sei, mas é uma leitura possível, sim, só acho que aí perderia a beleza do trem da literatura ali nesse momento, porque para mim ficou bonito, porque ele venceu a si mesmo. O nosso maior inimigo é a gente, não é o outro, entendeu? Cada dia mais eu acho que é bem socrático, né? O autoconhecimento. As coisas externas corroboram com o desafio da vida, mas se você acredita que é o seu caminho, que é seu propósito, as coisas externas não poderão te impedir, sabe? Mas você tem que acreditar nisso. E quantas vezes você duvida de você mesmo, entendeu? Mas eu, enfim, só acho que só eu que estou defendendo o livro aqui. Vou parar de falar, que eu tô falando pra Não, caramba. nós estamos cada um Aline, vamos defendendo um falar. ponto, mas Não, tá só muito legal. só quem não achou beleza no livro foi a Aline ainda. O resto do livro. Oi, gente. Eu não consegui mesmo, de verdade. Mas foi por isso, foi por ter levado para o pessoal. Porque até com os idosos lá, né? Uma das coisas que a gente trabalha com os idosos lá no meu trabalho é justamente sobre a limitação do idoso, né? A gente conversa muito, porque o idoso tem essa frustração de não conseguir mais fazer coisas que eles faziam quando eram jovens. E não é errado, é uma fase da vida que vai chegar para todos e tem essa fase da aceitação, né? Aí, quando eu estava lendo o livro, para mim pareceu nitidamente os idosos lá do meu trabalho, que eles querem fazer as coisas, se auto-prejudicar, eles sabem que eles não vão conseguir, mas mesmo assim eles tentam e se frustram. E é frustrante para a gente também que acompanha eles, porque a gente sente a tristeza e a frustração deles, né? Você é fisioterapeuta? Só um parêntese. Eu sou cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos. Trabalho no Centro Dia do Idoso. Eu cuido de uns 17 idosos, mais ou menos. E aí todos têm essa fase, as dosinhas do artesanato, às vezes de não conseguir passar uma linha na agulha, elas já ficam frustradas, sabe? Então, para mim, lendo o livro, eu vi claramente isso. Entendi. Mas você acha que se ele tivesse, se fosse menos velho, se tivesse mais perícia, teria mudado alguma coisa? Se ele tivesse sido preparado, eu acho que sim. Não, sim, mas preparado, coisas externas, mas se ele tivesse mais saúde, você acha que mudaria alguma coisa? Eu acho que faria diferença. Eu acho que não. Ele na parte acho da perícia que não também, ali, amiga. Ele deitou, é que a gente se doeu mais. Sei lá. Não sei, mas para mim pareceu muito que ele queria provar algo para ele mesmo. Para mim foi isso. Eu achei meio desnecessária essa guerra toda. A luta do peixe era a luta da vida dele, era a luta dele com ele mesmo. O peixe era uma mera representação externa dos desafios dele. Cara, imagina um cara que ficou 84 dias sem pescar, ele tá meio delirando lá, porque ele falou assim, eu vou esquentar o arroz com peixe. Não tinha arroz com peixe. Quem levava comida era o menino. Pelo menos foi o que eu interpretei. Não sei se eu tô viajando aqui. Quem levava café era o menino. O cara não tinha nem comida em casa, entendeu? Então, assim, ele vivia no mundo imaginário dele. Mas aquilo fazia tanto sentido para ele que ele não desistiu. Mas o cara não tinha nem o que comer. Também eu acho que, assim... No começo eu até achei que ele era meio louco.
eu acho que assim, ele vinha de um tempo de frustração, talvez uma vida frustrada pela pobreza, por, sei lá, e uma época, né, uma etapa frustrante, e de repente ele achou algo materializado ali, um desafio. E aí ele falou, mano, eu não tô vencendo nada na minha vida. Ele não pode pegar a vida e socar a vida, ele não pode pegar a pesca e socar a pesca. A hora que ele achou o peixe, ele falou, eu posso socar o peixe. Tipo assim, entendeu? Era o grande ato dele, até o ato de remissão, de redenção, sabe? Se ele morresse fazendo aquilo, era o ato de redenção dele, do sofrimento dele. Ia acabar o sofrimento dele e ele teria feito algo heróico, glorificável, entendeu? Então, para mim, era a redenção não só de sofrimento mental, físico, material, até de sobrevivência ali na pirâmide de Maslowzinho. Ele não tinha o que comer, entendeu? Não tinha como ele pensar em algo espiritual, mas no começo, para mim, ele continuar indo, depois dos 84 dias para o mar, foi um ato extremo de fé, porque ele já estava numa situação deplorável, entendeu? Ele poderia falar assim, não, gente, não é para mim mais isso aqui não, vou, sei lá, já deu. Mas ele tinha algo por que viver e tinha algo por que morrer. Por isso que para mim era um ato de redenção. Por isso que para mim não era, ele não estava suicidando, ele estava lutando por algo que ele acreditava com todas as suas células, com todos os seus quarks, sabe? Bem na última unidade de medida do seu ser, assim. Mas enfim, acho que talvez foi eu poeticamente acreditando. Não, mas eu acho que tem muito desse negócio de transferir todas as insatisfações dele para uma coisa material, por que lutar, sabe? Fico imaginando assim, se eu tô, cara, frustrado com um monte de coisa que tá acontecendo na minha vida, uma situação de impotência, que você não consegue mudar um monte de coisa, e de repente eu vou jogar tênis, cara, o meu adversário é o meu maior inimigo, velho, porque eu preciso ganhar, porque tem uma coisa ali materializada em que eu posso mudar com a minha energia. Então eu jogo tudo que tá acontecendo em mim naquela raquete ali, eu arregaço aquela raquete, entendeu? Eu acho que aconteceu isso, ele conseguiu materializar a tristeza dele, a insatisfação dele em algo que ele tinha certo controle, que ele podia mudar, porque outras situações ele não podia, né? Então ele projetou, de certa forma, toda a insatisfação dele em algo que ele conseguia, e aí ele queria, de toda forma, resolver aquela situação. Mas essa é a questão, ele não tinha controle nenhum. É porque ele foi além das circunstâncias. Ele foi o ponto fora da curva, ele foi para um lugar que ninguém tinha ido. Ele não tinha garantia nenhuma, justamente por ele ir para um lugar que ninguém foi, que era muito mais arriscado, que ele tinha muito menos probabilidade, porque ninguém tinha como dizer. Se ninguém tinha ido nesse local, ele foi porque o que ele acreditava, e estava só na mente dele. Então o grande duelo era ele com ele mesmo. Então, na verdade, eu acho que foi muito mais heróico o que ele fez, justamente porque contrariando todas as estatísticas lógicas, racionais, calculistas. Ele foi pela emoção, mas ele foi pela emoção da fé. Ele viu o que ninguém viu, entendeu? Não sei, eu achei isso, né? Eu tô aqui. Não, a gente tá falando coisas diferentes. Nem eu discordo de você e nem você discorda de mim. São coisas diferentes, eu acho. É porque eu tô tentando absorver o seu ponto de vista, assim, e eu não sei, não foi para outra camada. Argumente mais sobre isso. Não, de maneira bem simples, assim. Você tá estressado com alguma coisa no seu dia e você tem uma aula de boxe. O que você vai fazer? Você vai esmurrar o saco como se não houvesse amanhã. Toda a sua raiva acumulada. Eu tenho a impressão que esse velho tem um negócio da vida acumulado, de tristeza, de nunca ter conseguido vencer na vida e tal. E aí, de repente, ele acha uma coisa que ele consegue projetar a insatisfação dele naquilo. Não é que ele não controlava a situação, ele controlava a situação, ele podia desistir, ele podia cortar a linha e ir embora. E ele podia também ter perdido para o peixe, mas ele lutou com a técnica dele e ele venceu o peixe. Depois o peixe foi vencido pelos tubarões, mas de certa forma ele venceu. Então eu vejo que ele projetou tudo aquilo em algo e
E ele precisava vencer aquele algo porque era possível vencer aquele algo. Ele canalizou as energias dele. E aí Exato. essa projeção externa foi um foco, foi um super foco. Exatamente. E aí ele venceu o peixe, ou seja, ele foi além das circunstâncias, mas ainda assim a vida tem outras circunstâncias, né? Mudou o cenário e aí entrou os tubarões, mas É mesmo exatamente assim ele ainda não isso. desistiu. Aí tem um monte de Faz coisa sentido. acontecendo na minha vida, aí eu vou treinar minha luta, eu canalizo, eu arrebento a cara do meu oponente e eu venci. Só que eu saí lá fora e é uma outra situação. E eu continuo perdendo, porque naquela outra coisa eu não tenho controle. Entende? É a vida, é isso. Faz sentido. Mas vamos para citações, senão a gente não acaba. Se tem aí. Gabi, Eu tenho poucas aqui. Só pra gente... Gabi, o que você achou desses comentários? Começou a gostar um pouquinho mais do livro? Não, sim. Comecei, com certeza. Você arrasou, Grazi, arrasou. Gustavo também, Gustavo, gostei dos seus pontos de vista. Nós. Obrigada. Nossa. Citações. Então, vamos para a primeira aí, né? Ler é sempre tipo, cada dia é um novo dia. É melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, quando a sorte chegar, estarei preparado. Esse negócio de sorte para mim não funciona, não. Vai lá e faz o que você tem que fazer, entendeu? A sorte acompanha o cara que está fazendo. Então, claro que tem algumas circunstâncias que talvez sejam, sei lá, o universo aí, mas se você não estiver fazendo... Preparado. A sorte precisa te encontrar preparado, senão não vai servir para nada a sorte. Se você não, por exemplo, se você não estudar gestão financeira, provavelmente ganhar na Mega Sena não vai resolver o seu problema, né? Porque muitos ficam pobres de novo, que nunca souberam, né? Então, se você sabe estudar gestão financeira, tá aumentando a sua coluna de ativos mensalmente e você ganha na loteria, pô, aí beleza, né? Ou seja, a sorte encontrou você preparado. É tempo de pensar numa coisa só, aquela para que nasci. Que lindo. Obrigado, Aline. A Aline até travou, olha lá. É você. O que mais? Gente, eu não marquei nada, tá? Nossa, que chato. Mas eu tô aprendendo muito com vocês. Vocês estão... Eu postei as minhas, né? Vocês já leram, mas vamos lá. As principais, pelo menos. Talvez seja eu o culpado por não treinar esta mão como devia. Mas Deus sabe quantas oportunidades ela tem tido de aprender. E aí eu fiquei pensando não só na mão em si, né? Tipo, mão direita, mão esquerda, que você treina habilidade, mas o tanto que as coisas dão errado, né? Porque a gente especula, projeta, gera expectativa e frustração, o tanto que a gente aprende, né? Que o processo de aprendizagem ele passa pelo erro constantemente. E que o quanto que eu tenho aprendido que essa mentalidade de crescimento, esse mindset, esse growth mindset que a galera fala, você errar e tentar de novo, você não sabe ainda, o tanto que ele faz sentido. Porque você não nasce andando. Você é lá bebezinho, aí você tropeça trocentas vezes até você começar a andar. E é assim com qualquer outra habilidade. E às vezes você não treina uma outra, você fala assim, isso aqui eu não sou boa, não. Cara, dá as caras lá, fica lá treinando. Tudo que você treinar, você vai ficar bom. Então, às vezes você não treinou como devia, mas é uma oportunidade. A vida tá te dando uma oportunidade. E às vezes a oportunidade fica parecendo cíclica. Nossa, gente, de novo tô com problema financeiro. Não, de novo. É porque você ainda não aprendeu. Então vai lá, senta, estuda, aprenda aquilo ali, que aí você vai passar de fase no joguinho, sabe? Tipo, se tá aparecendo os mesmos problemas, é porque provavelmente você ainda não pegou o insight da vida
tentando treinar aquela sua outra mão e adquirir aquela nova habilidade. Mas aí foi eu viajando também, mas eu acho que faz sentido, e aí vocês pontuam se vocês acham que a digressão tem a ver ou não. A gente fala alguma coisa. Sério, eu só não tenho a acrescentar sobre ela. Boa. Há 3 coisas que são irmãs: o peixe e as minhas 2 mãos. Comentei vocês que ela é densa. Eu não consegui pegar a profundidade do simbolismo dela, não. E eu li, na hora que eu li, eu também fiquei incomodada. Eu vou falar com ele, eu peço tudo que precisar na história. Tô pensando. Eu mutei aí porque tá um barulho de feira aí, o Gabriel. Ai, minha casa, né? Eu acho que ele começa, talvez pelo delírio ou talvez pelo respeito, a enxergar o peixe como irmão dele, com respeito, né? Você está fazendo o seu melhor, eu estou fazendo o seu melhor, mas infelizmente eu preciso te matar, eu preciso comer, porque, né? Mas ele não desfaz do peixe, né? Ele vê dignidade no peixe. Nossa, lutou bravamente, você é um lindo de um peixe e tal. Muito louco isso, né? A gente olhar para essas situações que estão nos lapidando, como a Grazi falou, estão nos ajudando a crescer, e respeitá-las como, caramba, se é uma situação, não é para qualquer um essa situação. Sabe assim? Nossa, muito legal. Tipo, nem que seja para olhar para a pessoa e falar, olha, para tirar do sério alguém, você é campeã brasileira. Em alguma coisa você é boa, de tirar os outros do sério. Mas olhar para a situação com respeito, assim, né? Uhum. A situação que te faz crescer é a situação que te incomoda, né? Que te tira da zona de conforto, que te tira do mesmo Eu acho jeito que de fazer as coisas. quando ele coloca o peixe e as 2 mãos como irmãos, né? É exatamente talvez essa... Porque a mão é um instrumento de trabalho, né? É a personificação ali da luta dele. E o peixe também estava lutando desesperadamente para viver. Então ele reconhece na dificuldade talvez quase que o sentido da vida dele ali, né? E o peixe também. Então faz muito sentido o que você falou. Eu lembrei agora do texto de Esther que a gente teve ontem, né? No estudo bíblico. Que tem, o texto de Esther diz assim, será que não foi para um momento como esse que eu fui criado? Eu não lembro agora o contexto, mas é assim, será que talvez esse é o momento mais especial da minha vida? Talvez tudo que eu conquistei até aqui, que eu trilhei, que eu desenvolvi, era para um momento como esse. E aí talvez o velho pensou nisso. Cara, talvez 84 dias sem pegar nada e a vida inteira de treino era para um momento como esse, em que eu ia pegar um peixe que ninguém nunca pegou, sabe assim? Muito lindo isso, né? Leia o livro de Esther. É pequenininho, tem uns 4 capítulos. 6 capítulos, não sei. 7. Lerei. Precisa evitar... Pode falar. Se os outros me ouvissem falando sozinho, julgariam que estou louco, disse alto. Mas como não estou louco, não me importa. Ele sabia... Seguro de si, né? Outras horas ele achava que estava louco, mas essa hora... E daí logo embaixo ele fala, eu só devo pensar numa coisa, aquilo que eu nasci para fazer. Tipo, foda-se que os outros vão pensar de mim. Eu tô aqui, eu tô extremamente focado, essa é a minha causa, eu nasci para isso, então não me importo. E como que é, de novo, né? Ele reconhece suas fraquezas, suas vulnerabilidades e ele cria estratégias para superar esse diálogo interno. Até exteriorizando ele, independente do que os outros acham. Ele continua no caminho dele. E aí Sim, e às vezes né? a gente inconscientemente fica tipo assim, nossa, mas se eu fizer isso aqui, não é igual muita você falou loucura. do náufrago lá, ele conversando com a bola do Wilson, sabe?
Mas foi importante para ele, né? Talvez, e os livros ficam interessantes por causa desses diálogos, né? Porque senão ia ser bem marasmo, assim. Porque aí você consegue entender meio que a mente do pescador e os seus grandes monstros e desafios internos. Ele Teve fala... um que eu gostei... Pode falar. Não, fala aí que era outra. Pode falar. Não, era outra citação também. Não, então... Ladies first. Eu gostei muito daquela assim, preciso evitar que a dor dele aumente, pensou o velho. A minha não importa. A minha eu posso suportar. Mas a dor dele pode enlouquecê-lo. Altruísta, Meu, né? nessa eu fiquei muito assim, Cara, tipo... maravilhosa. Para mim, esse daqui já valeu o livro. Essa daqui eu me encontrei. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu sou muito kamikaze mesmo, porque eu tenho muita dificuldade para mim. Acho que eu já verbalizei isso, não sei se foi com a Estel, com a Ju, sei lá, alguma vez a gente estava conversando alguma coisa. A minha grande questão com Deus é o lance de sofrimento, né? Sempre foi. E, assim, que talvez minha fé seja frágil. Acho que eu falei isso também numa reunião. E, para mim, as minhas próprias dores, as minhas próprias angústias, e teve algumas bem traumáticas e bem complexas, eu acho que eu aprendi a administrá-las, ou não sei, a lidar com elas. Só que a sensação de impotência da dor do outro, ela me destrói profundamente, assim. Então, evitar que a dor dele aumente, a minha não importa. Essa parte não importa. Eu até falei assim, gente, eu tenho problema com amor próprio, mesmo, autoestima, alguma questão. Mas estou trabalhando nisso. Estou terapeutizando, mas a questão é que, tipo, na verdade, ele foi tão... ele pensou tanto na unidade, né? Ele tinha tanto respeito a esse adversário, que ele falou assim, a minha eu posso suportar. Não é que ele não importava simplesmente, ele lidava com ela. Agora, Sim. a dor dele pode enlouquecê-lo. É de um amor, tipo, ele precisava daquilo, ele precisava imprimir a dor no peixe, porque ele precisava matá-lo, e o peixe não ia desistir, ele também não ia desistir, mas ainda assim, ele continua mais preocupado até com a dor, o respeito a esse adversário honroso, que fez ele se tornar o... Eu me identifiquei um pouco com ele, né? Assim, Eu também, eu gosto de me colocar no lugar. Esses dias eu falei para minha amiga assim, eu sinto e eu me importo com a sua dor. Tipo, pra ela saber que eu tava ali, que eu me importava, sabe? Eu gosto de mostrar que eu me importo. E eu também, tipo assim, se eu puder me deixar de lado, eu tô ali, ó, deixando. Não tem problema nenhum. Eu me resolvo depois. Eu me identifiquei. Gostei muito. Gustavo, mente sóbria de corações emotivos aqui. Você faria de outra forma, Nossa, né? extremamente sensíveis, né? Se eu faria de outra forma? O que exatamente é a pergunta? Se eu faria de outra forma? Você se colocaria em primeiro Porque lugar? eu acho que, sei lá, pensando na PNL, assim, né, de posição de programação neurolinguística, né? Talvez sua posição perspectiva seria terceira ou quarta, o que é muito mais inteligente, emocionalmente falando. E a gente oscila entre as posições. A primeira, por exemplo, a primeira é você que está machucado e tal. A segunda, alguém está te contando do machucado, aí você está sentindo a dor dele, você fica com raiva dele e sofrendo junto com ele, com raiva da injustiça que ele sofreu. E a terceira, você já está um pouco meio como gestor, administrador. Você está vendo o problema meio que de observador e aí consegue estender a mão e ajudar. E a quarta, mais de longe ainda. Então, você pode pensar num cinema. A primeira é o ator. O segundo é o espectador. O terceiro é o cara que projeta o filme. E o quarto é o dono do cinema, sabe? Então... Ô, Grazi, eu vou... eu sinto um profundo orgulho da forma que você me vê, mas eu não sou esse cara não, velho. Eu tenho, na verdade... Faz sentido normal, então, ué. Na verdade, o meu problema é baixa empatia, mano. Eu fiz um teste desses vocacional recente. Não foi recente, tem uns 3 anos. Isso muda, né? Mas deu nível baixo de empatia, velho. Tenho pedido a Deus para me dar empatia. Porque eu tenho dificuldade de sensibilizar com a dor do outro. Então eu sou insensível, de certa forma. Então eu acho que existe um meio termo saudável entre mim e vocês,
né? Eu preciso ser mais empático, e vocês, é lindo ser empático, Jesus é empático, é bíblico você se anular, mas tem um limite também, né? Tem um limite porque você foi chamado por Deus para cuidar de você, em primeiro lugar. Você cuida dos outros como um chamado, mas você vai prestar contas para Deus o bagaço que você deixou o seu próprio corpo, né? E viver com dor dos outros, você somatiza, tem um monte de coisa. Então, eu acho prudente que exista um limite nesse altruísmo, né? Então, eu acho que existe uma pessoa de nível intermediário entre nós aqui dessa conversa. Aline, Porque é uma linha muito fina mesmo, para você se perder assim. deu tom de sobriedade aí a conversa, Aline? Não, eu não sou, eu sou bem empática também, eu sofro muito com a dor dos outros. E eu fiquei pensando esses dias, sabe, que às vezes você tomar a dor do outro e querer tanto ajudar, você atrapalha o processo dele de crescer, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu tô aprendendo, tá? Tipo, já me falaram assim, né? Porque se alguém caiu dentro de um poço, aí no desespero de tirar o cara de dentro do poço, porque tá sofrendo, tá machucado e tal, aí eu caía dentro do poço junto com a pessoa. E tava um cara de braço quebrado e eu com a perna quebrada, os dois iam ficar lá, não ia adiantar nada. Exatamente. Aí agora não. Agora, por mais que eu esteja sofrendo profundamente, porque eu sinto como se fosse... Como eu se a dor sinto fosse muito a dor do sua. outro, muito mais... e numa intensidade, acho que tá maior do que uma dor física minha, assim. Mas a gente precisa Eu tô conseguindo encontrar o equilíbrio, né? ir lá e pensar na corda e mandar a corda para poder tirar o cara de lá e eu não cair junto com ele. Mas eu fico muito sensível, mas eu tô pensando na corda. E é difícil porque às vezes a pessoa que tá lá dentro tá falando, não, mas me ajuda agora, ajuda aqui, porque ela não tem essa visão, né? E para ela, você sair para ir buscar uma corda é como se você estivesse abandonando ela. E às vezes ela verbaliza isso para você. Mas a gente precisa, sim, ter limites, né? A Giovana, do estudo também, me mandou um livro chamado Limites, que fala a respeito disso. Até onde que eu devo emprestar dinheiro, até onde que eu devo emprestar meu nome. É um livro bíblico, tal, chegou aqui ainda, mas eu não sei quando eu vou conseguir lê-lo. Mas a gente tem muito problema com essa questão de limite, loop né? infinito de lista de livros, né? Não acaba a minha nunca. pilhinha eu só vou passando uns pra cima assim, ó. Não dá, de vez em Mas quando isso você tem que furar a fila. Vou citar uma outra aqui, ó. A quantas pessoas dará de comer? Pensou. Mas são elas dignas de comer? Não, claro que não. Não há ninguém digno de o comer. Tal é o seu comportamento e a sua grande dignidade. E antes fala assim, não é porque sentiu depois pena do grande peixe que nada tinha de comer, e a sua determinação em matá-lo não contrariava a pena que sentia. Ou seja, ele empatizou com o peixe, mas ele sabia do propósito dele. Ele era esse cara que falava, ó, meu, você tá aí no buraco, mas não vou conseguir te pular agora não, eu vou ter que pegar uma corda, sabe assim? Então, ele olhava para a dignidade do problema, ele olhava para a dignidade do desafio, ele respeitava, ele encarava com empatia, mas ele soube, nesse momento aqui, dizer, mas o que eu tenho que fazer é te pegar, entendeu? Porque senão ele podia E pensar, às vezes não é nem cara, esse mandar a peixe é tão corda, né? digno que eu vou soltar ele, velho. Mas ele se manteve nesse momento sóbrio do que ele tinha que fazer, do qual o propósito dele. E às vezes não era nem mandar a corda, né? Tipo, a pessoa que tem que sair de lá nesse momento, por exemplo, e aí você vai dar as instruções, mas ela que vai ter que... Exatamente. Gente, eu preciso Nossa, sair, tá? muito... 10h30, pelo menos. Tem um monte de Nossa, coisa para foi mal, gente, eu arrumar hoje estourei ainda. aqui. Mas eu tenho mais algumas aqui. Se vocês quiserem, vamos até 10h30. Vai lá, vai lá. Eu falo por causa da gravação, senão vocês podiam ficar e eu saía. Mas vocês podem, eu Não, posso vamos, pausar a vamos. gravação e vocês continuam. Não, fechou. Ó, tem um aqui que ele fala assim, talvez eu não devesse ter escolhido a vida de pescador. Daí depois, mas pensou o velho. Mas foi para isso que eu nasci. Então, tipo, às vezes, o nosso propósito de vida não vai ser confortável. Na verdade, acho que vai ser super desafiador.
Às vezes você nem vai gostar e Deus está mandando você fazer isso, vai lá e... Amiga, você não marcou nada mesmo? Cara, esse livro foi desolador para ela. A gente tá tentando convencer ela de que tinha uma beleza, mas ela Tá acho quase, que foi sofrência. quase que ela sai do clube do livro. Eu tô firme aqui. Não, gente, é muito bonita o que vocês viram no livro. Já não sou capaz de aguentar muitos outros círculos. Sim, você pode. Pode aguentar durante toda a vida. De novo, a persistência Sim. surreal, infinita, magnânima desse pescador que tinha tantas lições pra gente. Né? E é interessante esses ciclos, né? Uma hora ele está considerando o peixe como irmão, uma hora ele fala, ele tem um trecho que ele fala aqui, Dentuço pensou, o diabo leve tua mãe. E num outro momento ele fala, desculpa, peixe. E num outro momento ele fala, vogava ligeiro e o velho não tinha pensamentos ou sentimentos nenhuns. Nossa. Uma hora o peixe era irmão dele, outra hora ele odiava o peixe, outra hora ele não sentia nada. Olha uma Normal, parte né, que gente? quero Ser vê-lo humano, bem. de novo, mostrando a vulnerabilidade. A gente é cheio de emoções. E às vezes a gente vai ser Instáveis, tomado né? pela raiva. É muito sábio isso. É. Fala, Gabi. Mas é importante perceber essas É uma parte que ele oscilações. fala, quero vê-lo bem. Tocá-lo e senti-lo é minha única fortuna. E o emblemático, né? Mas o homem não foi feito para a derrota, disse em voz alta. Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Agora estou derrotado, pensou ele. Sou muito velho para conseguir, com marteladas, matar um tubarão, mas continuarei a lutar enquanto tiver os dois remos, o martelo e o leme. E mesmo depois disso, ele ainda continuou lutando, né? De novo, Persistência. Você está cansado, velho, disse ele. Estou cansado por dentro. O que você pode fazer agora se eles atacarem durante a noite? O que é que você fará? Lute, exclamou. Lute até morrer. Para fechar aqui, eu acho que a última. Venceram-me, Manolim. Falou a custo. Venceram-me de verdade. Ele não o venceu. O peixe não. Não, você tem razão. Foi depois. Ou seja, ele venceu, né? Ele perdeu também, mas em uma das situações ele venceu. Com muita maestria, com muita técnica. Talvez os Determinação. jogadores mais novos não dariam conta, né, de fazer o que ele fez. É, porque foi a experiência dele também, né? Que ajudou. Eu acho que no fim, toda essa luta, toda essa aventura angustiante, talvez, para alguns, inspira a gente a não desistir, né? Espero que vocês tenham saído com a sensação um pouquinho melhor de remo. Não, eu com certeza, Gra, com certeza. A defesa foi difícil, porque ele estava meio depressivo nessa fase da vida, mas ele ganhou um Pulitzer, gente, não foi à toa. O simbólico representava algo bem edificante, né? Que é a luta do ser humano com ele mesmo, com seus próprios monstros.